muito bem-vindos ao IBDA Podcast. Hoje nós temos a honra de receber Dr. Rodrigo Mazieiro, membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Dr. Rodrigo, é um prazer recebê-lo. Todo meu, fiquei muito feliz, muito honrado com o convite. Primeiramente, eu queria agradecer, realmente, penhoradamente, a doutora Raquel, que eu já conheço de longa data, uma administrativista de renome, de destaque, a doutora Cristiana Fortini, presidente do nosso instituto. Para mim foi uma honra e está sendo uma alegria muito grande estar aqui para poder trocar ideias a respeito do direito administrativo e da atuação do MP. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que uma das mudanças pelas quais nós passamos nas últimas 2 décadas, e é uma mudança importantíssima, se refere à convicção de que é preciso conversar, é preciso interlocução, é preciso troca de ideias. O IBDA tenta ser esse espaço. Os congressos se tornaram um momento de encontro entre quem estuda direito administrativo. Já foi possível comparecer a algum congresso do IBDA? Sim. Já compareci. Conta alguma coisa relevante de alguma palestra. A gente sempre começa quebrando o gelo, falando sobre essa experiência inicial. Citar uma palestra, uma fala, uma tese ou algo do tipo, eu acho que é até impossível, porque os congressos, e especialmente do IBDA, têm justamente essa finalidade de congregação acadêmica, em que pese não seja um instituto ligado, né, ao Ministério da Educação, não seja um instituto educacional propriamente, mas não deixa de ser um instituto acadêmico, né, e justamente essa finalidade da instituição. Então, por várias vezes a gente acompanha, né, não necessariamente presencialmente, porque às vezes os congressos são em outros estados, etc. Dessa vez a gente tem a alegria e a honra de celebrar 50 anos do Instituto aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e eu tive a honra redobrada também de ser convidado para debater sobre o tema da improbidade administrativa no Congresso. Então, citar um evento ou uma fala não me ocorreria à memória no momento, mas todos os eventos do IBDA têm alta qualificação dos convidados, os temas são contemporâneos. Acho que a principal característica do Instituto é acompanhar a evolução do direito administrativo. E isso é essencial para nós, operadores do direito, né? Eu no Ministério Público, a senhora me incomoda chamar a Raquel de senhora, eu não consigo. Você na Procuradoria do Estado, eu acho que é essencial, eu tenho a convicção que é essencial nós participarmos, fora o lado do congressamento. Depois a gente tem eventos culturais, etc. Né? Para os convidados que não são de Minas Gerais, venham que vão adorar o evento, sem certeza. A mesa, o painel em que a sua participação se dará, trata do tema da improbidade. E dentre as inúmeras mudanças no direito administrativo nos últimos anos, LINDB, nova lei de licitações, inteligência artificial, a gente percebe que as alterações da 14.230 na 8429 foram muito relevantes. Destaca 2 ou 3 pontos, por gentileza, que implicaram repercussão direta no cotidiano do MP e o seu olhar sobre essas mudanças. O primeiro ponto que eu reputo importantíssimo e uma mudança de paradigma na atuação do Ministério Público e da pessoa jurídica lesada, os 2 legitimados aí, em que pese tem havido discussão a respeito disso, é a materialização normativa da consensualidade sancionadora, por meio do acordo de não persecução civil, né? Muito se debateu a respeito disso durante anos, né? Eu participei ativamente das discussões, né? As comissões, foi formada uma comissão de juristas, né? Capitaneada pelo ministro Mauro Campbell, e outros grandes administrativistas brasileiros, né? E cito, para mim, o maior nome de doutrina da improbidade administrativa, o professor Emerson Garcia. Eu tive a honra dele prefaciar meu primeiro livro, que foi minha dissertação de mestrado, então eu devo muito ao professor Emerson. O primeiro ponto seria esse, que é a materialização normativa expressa do acordo de não persecução civil. Em segundo lugar, uma anomalia da lei, que é a natureza jurídica, acho que vamos discutir isso aí aqui no podcast, do artigo 17D, que trouxe uma ação, a definição ali do artigo, a interpretação literal do artigo, traz uma ação sui generis, assim, uma ação que não é penal e não é civil, uma coisa meio estranha ao mundo jurídico, pelo menos nosso, do civil law aqui, né? E um terceiro ponto, eu acho que a alteração tanto das sanções, uma alteração qualitativa e quantitativa, o reconhecimento de que ressarcimento ao erário e perda de bens e valores não são propriamente sanções, e isso tem uma repercussão muito marcante
no exercício da pretensão do Ministério Público, a pretensão ressarcitória / sancionatória do MP. Então, esse reconhecimento tem um impacto direto na prescrição da pretensão, né? Dos atos de improbidade, os atos dolosos de improbidade geram a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória por parte dos legitimados MP e pessoa jurídica lesada. Então, acho que esses 3 pontos são vários, né? Poderia ficar aqui horas discutindo a nova lei, mas acho que esses 3 pontos que me vêm à cabeça aqui de bate-pronto são os mais relevantes. São pontos que, de fato, têm consequências diretas na atuação do Ministério Público, especificamente em relação aos acordos de não persecução civil. Como aspectos definidores, por exemplo, do momento, admissão de celebração de acordos em 2º grau de jurisdição, depois de já tramitada toda a demanda com sentença judicial, tem tido uma recepção pelos membros do MP. Esses acordos, eles representam evolução, como parte da doutrina administrativista defende, ou há riscos, inclusive de enfraquecimento na tutela do patrimônio público, admitindo teoria dos jogos de quem é réu desse tipo de ação e que aguarda o melhor momento, dentre diversos outros aspectos. Eu vejo isso assim, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista pragmático, de quem atua com isso. Eu sou promotor de uma promotoria de defesa do patrimônio público, aqui de Nova Lima, onde estamos aqui realizando o podcast, aqui no município de Nova Lima, que é a cidade mais rica do Brasil, né? Maior renda per capita do Brasil está aqui em Nova Lima. Então, assim, eu não tenho procedimentos de baixo valor aqui na comarca. Então, tudo é grande, tudo é complexo. Então, a consensualidade veio para... E aí eu sou meio que uma voz isolada nesses institutos, tanto no IDASAN quanto no IBDA, porque a maioria dos membros é advogado, né? Então, eles defendem ali os interesses dos clientes, é claro, e eu tenho que ver a parte prioritariamente do interesse público e da atuação da instituição a qual pertenço. Então, o cenário de impunidade era patente, e eu posso dizer isso do seu ponto de vista empírico, né? Eu compilei dados nos meus estudos e a gente consegue comprovar empiricamente que a impunidade era reinante na seara da improbidade administrativa. E o discurso, né, de que havia um abuso por parte do Ministério Público no ajuizamento de ações, etc. Se a gente pegar os dados, por exemplo, tem um instrumento de aferição da atuação do Ministério Público que chama Ministério Público com retrato. É fácil de acesso público no Conselho Nacional do Ministério Público, é de fácil acesso. Até o ano de 2023, quando eu terminei minha tese de doutorado, a favorabilidade das ações ajuizadas pelo Ministério Público era de 75%. Então, 75, alguma coisa. Então, o discurso de que, inclusive, a exposição de motivos da reforma legislativa veio nesse sentido, de que a lei veio para atender ao melhor interesse público, para consolidar a jurisprudência dos tribunais superiores e para evitar, né, esse abuso persecutório por parte das instituições de controle, né? Então, isso meio que cai por terra. E a consensualidade veio, aí eu volto, justamente para trazer eficiência, vou dizer até eficácia na atuação do Ministério Público, que nas metas do Poder Judiciário, por exemplo, levar a juízo exclusivamente as pretensões ressarcitórias e sancionatórias no âmbito da improbidade administrativa era estar fadado ao fracasso. E os dados estavam ali para comprovar. Até 2020, a meta 4 do Poder Judiciário Nacional, ela comprovava que, parafraseando uma ex-presidente da República, a meta era de 70% de julgamento dos processos distribuídos até 31 de dezembro do ano anterior. Não se atingia nem 50% da meta, que era de 70%. Então, a eficácia da atuação do Ministério Público ela era solapada por conta da morosidade do judiciário. E aqui não fica uma crítica ao Poder Judiciário, porque o volume de processo é muito grande, a complexidade dos feitos. Eu já tive numa comarca em que eu tenho uma ação de improbidade que demorou 8 anos para ser recebida, quando a gente ainda tinha aquela fase de defesa prévia, né? Então, os acordos, e desculpe me alongar, os acordos vieram de uma pressão dúplice. Uma por parte das instituições de controle para aumentar a eficácia e outra por parte dos ímprobos ou pretensos ímprobos e dos legisladores, e aí eu não posso, né, detalhar muito ou criticar muito a atuação dos legisladores à época,
mas quem atuou nos debates sobre a lei sabe do que eu estou falando. Houve uma pressão muito grande no Congresso Nacional, descartaram um anteprojeto feito pela Comissão de Juristas, o projeto foi aprovado em regime de urgência de 8 minutos na Câmara dos Deputados. Então houve uma pressão muito grande porque era o maior instrumento de punição, e aí eu digo civil, né? Porque inclusive o Supremo reconheceu que se trata no sistema de direito civil sancionador, era o maior instrumento e por mais que as punições não atingissem um nível necessário para gerar prevenção e repressão, era um instrumento mais contundente, né? Porque gera ali suspensão de direitos políticos, etc, etc. Então os acordos vieram numa pressão dúplice, tanto dos legisladores, dos processados, investigados, quanto das instituições de controle para aumentar a eficácia. Hoje em dia a nossa atuação ela é voltada, nós tendemos a voltar a nossa atuação para que seja prioritariamente consensual, porque nós sabemos que levar uma demanda de improbidade ao Poder Judiciário significa praticamente relegar o poder sancionatório do Estado e a gente fica também ali independente do Poder Judiciário. O Ministério Público sempre pregou muito por independência institucional. Assim a gente está desenhado na Constituição e assim a gente tenta fazer na prática. Não sei se eu devaneei demais na resposta, mas é um tema muito complexo, né? Eu fiquei pensando, assim, algo que a gente estuda academicamente. Uma visão de consensualidade como técnica processual, sim, de um lado, e de outro como ideologia de pacificação institucional. E te ouvindo, eu fiquei com a sensação de que talvez nenhuma das duas alternativas seja pertinente. Talvez o papel do MP esteja hoje impactado por um viés pragmatista. Eu não sei se essa impressão... Sim, a gente teve inclusive isso Me desculpa falar da minha própria obra, assim, né? Isso se soa piegas, assim, mas é porque eu realmente estudei o tema. Então, me permita me citar. Eu fiz estudos a respeito disso, inclusive pesquisa de campo no próprio Ministério Público de Minas Gerais, para entender qual que era o nível de maturação institucional sobre governança pública. A minha tese é Ministério Público e governança pública no combate à corrupção. Então, existia um anacronismo entre a atuação do Ministério Público e a evolução do direito administrativo e dos modelos de administração pública. Hoje, desde 96, né, a gente pode dizer assim, que veio do Reino Unido ali na gestão Tony Blair, que a doutrina nominou um novo modelo de administração pública, que seria a governança pública, né? A gente vem andando, a gente sempre diz na atuação de órgãos de controle que a gente está sempre atrás do crime, né? Crime, aí eu digo lato sensu. Então, a gente estava sempre atrás dos modelos de ilícito e dos modelos de atuação mais contemporâneos da administração pública. Então, é claro que existe uma diferenciação, né, ontológica ali entre a consensualidade como mecanismo, como instrumento, sob o ponto de vista de atividade meio para a consecução do fim da pretensão do Estado, ali, sancionatório ou ressarcitório, e também um outro viés da consensualidade enquanto ideologia de política pública, de realização de política pública ou de princípio de governança pública. Um dos 9 princípios e boas práticas de governança pública que eu até levanto numa compilação literária específica sobre o tema é justamente a consensualidade. O outro, priorização da prevenção ao ilícito. Outro, atuação em rede, né? Então isso tem tudo a ver com o tema da consensualidade sancionatória, desse diálogo que a gente tenta. E não é nenhuma novidade assim, a questão da análise, você até bem referenciou isso, a análise de custo-benefício do ilícito, né? O Gary Becker, que foi Nobel de Economia, na década de 70 já falava sobre essa análise, né? A teoria econômica do crime, a análise de custo-benefício do ilícito. Hoje, um administrador que se aventura ao ilícito, mesmo com toda a proteção da LINDB, né? Que trouxe ali uma proteção consequencialista, etc. Mesmo com toda a proteção, e digo proteção mesmo, ao ímprobo e não ao patrimônio público, que a nova lei de improbidade trouxe, que me perdoem os colegas do IBDA aí, que eu vou ser criticado por isso, mas é a minha opinião, com respeito às opiniões contrárias, ele só pesa na relação custo-benefício. Olha, eu prefiro ser, e a realidade é essa, a gente trabalha com isso, a gente vê, eu prefiro ser processado por improbidade administrativa e correr o risco do judiciário tocar isso adiante e a prescrição intercorrente ocorrer, a fazer um acordo. Então, se para o Ministério Público, o grande fiel da balança é saber os benefícios ao ímprobo, porque ao interesse público o benefício está na celeridade. A gente conseguiu ressarcimento, etc. Agora, um político profissional, por exemplo, dificilmente ele vai abrir mão dos direitos políticos dele, ele vai aceitar uma sanção de suspensão dos direitos políticos. Então, nós temos que trabalhar nesse viés pragmático, e aí por isso o realce do pragmatismo,
esse viés pragmático para entender, né, o que é melhor aqui para o interesse público, o que eu consigo do lado de cá e o que ele vai conseguir do lado de lá. Então, assim, o agente ele analisa friamente, a não ser os ilícitos passionais, como regra, o agente analisa a relação custo-benefício. E no Brasil, me desculpe, vale muito a pena praticar ilícito. A impunidade é imperante e imperativa. Infelizmente, a gente luta contra isso. E para isso que estamos aqui debatendo, para isso que existem os congressos, para isso que existe a democracia acadêmica, né, que a gente vê que hoje está tão em falta assim, nas instituições acadêmicas. Eu estudei em várias, inclusive fora do país. A gente vê que é difícil ter um discurso dissonante da autoridade ali do catedrático, mas a gente tem que abrir esses espaços, é para isso que a gente está aqui, né? A sensação que eu tenho quando eu penso no sistema a partir dos elementos que você traz é que, do ponto de vista do combate, e aí eu não digo exatamente do compliance, da prevenção, que realmente é uma inovação positiva que incorporamos nas últimas 2 décadas do direito administrativo. Mas do ponto de vista do combate ao ilícito já praticado, a gente percebe que apertou. Então, a ideia de que toda improbidade é dolosa e esse dolo se define, e aqui não se trata de admitir, por exemplo, que uma culpa subjetiva leve pudesse ensejar improbidade, mas de exigir um dolo específico, não vinculado, por exemplo, ao princípio da responsabilidade objetiva, de um ponto de vista mais restritivo. Então, eu brinco que apertou para quem combate corrupção. A gente percebe que a ideia de que a imprescritibilidade caiu para tudo só ficou para os atos de improbidade, e os atos de improbidade exigem dolo. Eu não sei se é perceptível que o campo de atuação está de fato reduzido, e neste campo que sobrou, como é que é possível assegurar a efetividade do controle, a transparência dos acordos, porque o que sobra de caminho, que é uma visão lúcida como a que você colocou, o que eu vou conseguir para minimamente proteger o patrimônio público? Considerando isso, tem que ter cuidado com as críticas que vêm. Então esse é o controlador, é o membro do MP que fecha a porta e chantageia o agente político. Como conseguir transparência, principalmente quando se trata de desvio de verba pública? Como medidas objetivas, providências concretas vocês têm tomado do cotidiano para evitar que o que sobrou também se vá? A sua explanação, ela está completamente de acordo com o que eu penso. Como eu disse, eu acabo sendo um pouco de voz isolada, né? Os membros do Ministério Público como um todo que atuam na área do combate, aí a gente está falando aqui prevenção/repressão, mas eu vou chegar no ponto repressivo, que a gente está vinculado ao princípio da obrigatoriedade regrada, né? Se a gente só ajuiza uma ação, leva ao Poder Judiciário a nossa pretensão sancionatória ressarcitória, se houver um lastro probatório mínimo ali, obtido no inquérito civil ou outros instrumentos, uma CPI, por exemplo, ou outros instrumentos de investigação. E vou chegar no ponto da transparência, mas é que me ocorreu a lembrança de um dado aqui. O Instituto Não Aceita Corrupção, do qual eu fiz parte, eu fui conselheiro superior lá por um biênio, fez uma pesquisa e identificou que no ano da entrada em vigor da lei, né, 25 de outubro de 2021, salvo engano, da lei que reformou a lei de improbidade administrativa, até o fechamento do ano de 2024, houve uma redução de mais de 80% nos ajuizamentos de ações de improbidade. Então, assim, eu não estou nem dizendo que é a extinção dos processos por improbidade culposa, não. Porque isso ocorreu também uma avalanche, apesar de ser em minoria. Eu tenho esses dados também no livro, que é a tese de doutorado publicado. A maioria das ações de improbidade era por elemento subjetivo doloso. Então, bradou-se aos 4 ventos aí de que, olha aí, reduziu o acervo do Ministério Público pela metade, porque eram muitos processos por improbidade culposa. Isso é uma falácia. A maioria dos processos, a grande maioria, era por improbidade dolosa. E assim permanece. Muitos pelo artigo 11, confesso, como ele soldado de reserva, mas a maioria das ações em curso eram de processos, tanto é que continuam, por improbidade dolosa. Como conferir publicidade, eficácia ou eficiência, mais propriamente, a esses acordos? Nós temos, pelo menos no MP, nós temos instrumentos para isso. Por exemplo, teve uma resolução recente do CNMP, a 306 de 2025, que regulamentou o ANPC, né, o firmamento de ANPC. E ali tem
todo um procedimentalismo para que se façam os acordos, etc. Então, você tem que instaurar um processo administrativo de negociação. E aí você vai gravar ali as reuniões, as propostas são... Você decreta sigilo, né? Ele é necessariamente sigiloso, a parte de negociações tem que ser sigilosa. O sigilo só é levantado com a homologação judicial do acordo. Depois, você, firmado o acordo, você instaura um novo procedimento administrativo, ou processo, eu prefiro chamar de processo, um novo processo administrativo de fiscalização do cumprimento do acordo. Né? E o sigilo, a publicidade, né, fica restrita ali às partes, mas depois, com a homologação judicial, essa publicidade é levantada. Então, nós temos, inclusive, programa de integridade para o próprio Ministério Público. Eu até participei da elaboração do programa de integridade do MP. Então, nós temos mecanismos para isso, né, de publicidade, de controle. A gente acompanha para e passo a execução dos acordos, ainda que eu tenho vários acordos firmados em juízo. Então, assim, eu não instauro um processo administrativo no MP e aí é mais difícil a gente fazer o controle, porque fica ali um processo a mais correndo perante o judiciário, só que eu tenho que ter um calendáriozinho ali para fazer um processo estruturante, né, ou estrutural, para conseguir realizar esse controle. Então, eu tenho na minha promotoria um calendário, eu acompanho os processos nos quais os acordos foram firmados. E a gente tenta fazer esse acompanhamento para e passo, toda semana eu tenho lá um controle de processo, toda semana eu vejo como é que está, se os agentes que firmaram o acordo estão fazendo pagamento, se estão cumprindo, por exemplo, eu tenho acordo de exoneração de servidores. A gente tem que fiscalizar se esses servidores não foram contratados de forma terceirizada pelo município. Isso não é fácil e acontece. Como dizem, né, no ditado popular jocoso, é raro, mas acontece muito. Né? Então, é isso. A gente tenta fazer esse controle dessa forma. Eu sempre gosto de começar essa análise a partir desse apertão, dessa restrição que a atuação judicial de vocês sofreu. Porque, em contrapartida, eu acho que o combate à corrupção encontrou na atuação do MP preventiva e extrajudicial um amplo campo, inclusive de possibilidade de interrelação com a sociedade e de emancipação social, deixar de encarar o cidadão como uma vítima infantilizada. Isso. Perfeito. Como que vocês conseguem articular hoje participação social com instrumentos de atuação de uma forma extrajudicial? Sabe que eu participei de um congresso em 2015, no MP lá de São Paulo. Eu tenho um carinho enorme pelo MP de São Paulo, eles sempre abriram as portas para mim, assim, mas eu fui quase apedrejado nesse congresso do MP lá, que era de proteção do patrimônio público e social do Ministério Público de lá, em 2015. E aí a minha tese, ela foi aprovada a duras penas lá, era de atuação preventiva do MP no combate à corrupção, combate à improbidade propriamente dita. E como o MP de São Paulo sempre foi mais conservador, assim, sob o ponto de vista positivista, nós aqui de Minas sempre fomos vanguardistas. Na época que eu entrei no Ministério Público, nós éramos assim, um Ministério Público que encabeçava as novas teses de, justamente nesse sentido, tutela coletiva, né? A gente tinha aqui aposentados hoje, o professor Gregório, que, né, já tive a honra de escrever artigos com ele, o professor Nelson Rosenwald, muita gente boa, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista pragmático. E a gente sempre foi vanguardista aqui. Mas lá em 2015, e foi logo ali no auge, ali, 1 ano de Operação Lava Jato, aquelas manifestações de 2013, eu já comecei a enxergar ali, gente, a atuação repressiva. E eu brincava, eu falava, e tenho amigos que trabalharam na Lava Jato, do MPF, amigos mesmo, não só colegas. Falei, gente, esse negócio não vai dar muito certo, eles vão anular essa operação. Mas não vão, Rodrigo, você tá ficando doido. Eu falei, espera, vocês vão ver. Você vai bater lá em cima e vai ser tudo anulado. Semana passada anularam outra condenação, né, do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, enfim. Então, assim, eu inclusive escrevi muito sobre isso já. Para mim, a atuação preventiva ela é o resultado inexorável, inevitável de pressões teóricas. Se a gente for analisar as teorias da administração, os modelos de administração pública, a gente não consegue mais viver num modelo eminentemente repressivo, né, de atuação de órgãos de controle. De uma pressão, sobretudo pragmática, os dados não mentem. Eu não trouxe aqui, Raquel, me perdoe, assim, o pouco de memória que me resta, eu não consigo relembrar aqui o caminhão de dados que a gente tem para comprovar isso.
Mas esqueci de trazer o livro para você, que também me perdoe. Ainda vai dar tempo, depois eu te presenteio. Não sei se é muito bem um presente, mas eu vou te dar um exemplar. Prazer. Então, a consensualidade, a prevenção, etc., foram consequências dessas pressões teóricas, pragmáticas e culturais também. Hoje a gente vive uma cultura de consensualidade também. E, para mim, é o ponto mais difícil de conversão do Ministério Público, é o aspecto cultural. A gente foi forjado como uma instituição persecutória, apesar do artigo 127, do artigo 129 da Constituição, a gente poder extrair um perfil de tutela preventiva, porque ele fala em defesa, não fala defesa jurisdicional, não fala defesa repressiva. A expressão defesa contempla e deveria contemplar a atuação preventiva. Eu penso que é um caminho sem volta, sobretudo sob o ponto de vista pragmático. Então, e por que dizer, e já escrevi sobre isso, a atuação preventiva como um fator de emancipação social? Porque nós precisamos fortalecer os instrumentos, ou o instrumento principal de combate à corrupção coletivo, um instrumento coletivo, que é o controle social, né? Não adianta de nada a gente relegar um promotor de justiça que não é eleito, o magistrado não é eleito, apesar de alguns acharem que sim, que tem uma legitimidade social intocável, não são eleitos, a gente não carrega como bastião intocável a voz da sociedade. A gente precisa tornar o cidadão, tornar a sociedade civil, organizada ou não, emancipada. E isso é um grande ponto também de diferença da ineficácia nossa de prevenção e repressão à corrupção, que é a tolerância do brasileiro à corrupção, né? Se a gente pensar que condutas básicas, na Alemanha, por exemplo, se um pedestre atravessa fora da faixa, aí eu estou falando corrupção lato sensu, óbvio, ele leva uma multa. E não tem conversa, a multa vai ser executada, ele vai ter que pagar. Agora aqui o cidadão é flagrado alcoolizado, faz o teste do etilômetro, ele vai questionar a data de avaliação do etilômetro pelo Inmetro e vai levar isso à justiça e isso vai chegar no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, imagine isso. Outro ponto sensibilíssimo, a vedação à solidariedade para responsabilização por improbidade administrativa. Desculpe aqui fugir do tema, mas só para fechar o raciocínio. Como é que isso pode ser concebido num regime republicano, democrático, que se um particular, em qual autoria lesiona um bem do outro particular, ele vai responder solidariamente? Como é que se coloca numa lei de tutela à probidade administrativa e moralidade a impossibilidade de responsabilidade solidária? Até que, enfim, o STJ, aí, recentemente, no informativo, acho que 859, reviu uma interpretação desse artigo da lei de improbidade e permite a responsabilidade solidária, porque era uma bizarrice do sistema, né? Então, fechando o raciocínio, a atividade preventiva, para mim, é caminho sem volta e é o que vai levar a gente a promover, por audiências públicas, né, reuniões. Eu recebo a ouvidoria, né, a função de ombudsman ali que a gente exerce, a gente tem um sistema do MP, e aí tem um outro problema, a gente poderia falar horas aqui, mas eu recebi nessa semana 12 representações na ouvidoria que um cidadão resolveu usar IA para fazer representações. Então ele pegou os contratos todos em curso da prefeitura, jogou na IA e fez um monte de representação de possíveis irregularidades. Eu tive que arquivar tudo. Mas, enfim, é outra face dessa moeda, né? De transparência, de instrumentos de controle social, de fiscalização. Mas, enfim, daria para a gente ficar aqui horas batendo papo. Eu sempre tenho a sensação que um risco de quem controla é ser capturado por instituições e pessoas que desejam usar esse poder a favor de interesses nem mais período eleitoral. Nem sempre republicanos. E uma outra preocupação é que nós saímos... Dá uma tese boa isso aí. Não dá? Não. Nós saímos de uma estrutura de controle para a proteção do patrimônio público judicializada, com um processo civil de séculos de limite, e caímos numa esfera extrajudicial com déficit normativo e estrutural. O direito administrativo, ele tem um déficit normativo na medida em que a gente hoje não tem mais ilusão de que não é a lei que vai resolver. Sim. Como que dentro de uma instituição como o MP, quem gerencia a atividade numa comarca como a sua faz, buscando estabelecer previamente parâmetros abstratos, parâmetros que possam dar um mínimo de segurança jurídica antes que ocorra algum tipo de intenção de acusação de desvio de finalidade? Os instrumentos que nós temos, né, havia um déficit normativo também na própria instituição, né? Se pegarmos ali o artigo 127 da Constituição, o 129, as resoluções do CNMP, a par das críticas que eu tenho quanto ao poder normativo primário do Conselho,
e são críticas acadêmicas, né? Nós temos instrumentos de viabilização desse controle preventivo, inclusive uma nova resolução do CNMP, e eu fiquei muito feliz porque veio ao encontro de tudo que eu estudava e que eu escrevia e de que eu escrevia a respeito da possibilidade do Ministério Público atuar como fomentador da institucionalização de programas de integridade. Então, nós temos, então, por parte do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi editada recentemente também, uma resolução para regulamentar a atuação do Ministério Público na implementação de programas de integridade aos entes federados fiscalizados. Né? Então, nós vemos em municípios pequenos, não é o caso aqui de Nova Lima, mas em municípios menores, na comarca de Nova Lima, que nós temos outras 2 cidades, né? Que não existe um sistema de controle interno bem estabelecido, nem sob o ponto de vista de recursos humanos, nem sob o ponto de vista material, de instrumental, e nem sob o ponto de vista cultural, como eu disse, que para mim é o calcanhar de Aquiles dos programas de integridade. Então, uma das formas de instrumentalizar isso, e aí o grande problema é que o acervo nos cai nas costas, enquanto a gente tenta ter esse tipo de atuação mais, que a gente chama de resolutiva. E é engraçado que culturalmente a gente sempre fala atuação extrajudicial ou extrajurisdicional do Ministério Público. É uma atuação administrativa. Pouca gente parou para pensar isso. O inquérito civil é processo administrativo. Sim. Nós temos o procedimento administrativo, é um processo administrativo. Então pouca gente puxava o direito administrativo para regulamentar isso. Muita gente via essa atuação resolutiva ou extrajudicial como uma atuação sui generis, mas não é. Ali é atuação administrativa. A gente tem que puxar a doutrina, a modernização dos instrumentos, né, de direito administrativo, os modelos de administração. É por isso que eu prego e apregou isso. Nós vivíamos um anacronismo, vivemos ainda. O Ministério Público ainda é meio que burocrático e repressivo, contencioso ainda, prevalentemente. Nós temos uma estrutura no Ministério Público, na Procuradoria-Geral, que é o Compor, que vem celebrando esses desastres ambientais, crimes ambientais de grande monta. Todos os acordos foram celebrados nessa estrutura do Ministério Público, que, como eu disse, vem ao encontro disso tudo que a gente está dizendo, né? Que é a institucionalização interna e externa da governança pública. Esse foi meu objeto de estudo, né? O livro leva esse título, MP e Governança Pública no Combate à Corrupção, e isso é um dos pilares, né? A institucionalização de programas de integridade, fortalecimento de controles internos, priorização de prevenção ao ilícito, co-construção de políticas públicas, tudo isso são princípios e boas práticas de governança pública. E eu trouxe isso do seu ponto de vista acadêmico e pragmático. Eu analisei ali na obra todos os instrumentos administrativos que a gente tem, como implementar a governança interna, né, na própria instituição, gestão de pessoas, desenvolvimento de recursos humanos, etc. E principalmente, e aí que seria a novidade que uma tese deve conter, é a atuação governante externa. O diálogo com outras instituições e como que a gente atua até de forma repressiva, mas com governança. Como é que é possível atuar cooperando com órgãos externos como tribunais de contas, controladorias, mantendo a independência funcional, que é aspecto indissociável do MP, e sem interferir em esferas de outros órgãos? Como é? Complicado. É muito complicado, porque, inclusive, um dos grandes problemas dos acordos de leniência foi esse, né? Era uma crise de protagonismo egocêntrico das instituições federais ali. E não estou falando de pessoas, estou falando de instituições, né? Da CGU, do Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, para ver quem teria legitimidade exclusiva, que não deve ser exclusiva, de celebração de acordos de leniência, de grande monta, inclusive. E aí, digo no bojo da Operação Lava Jato mesmo, toda essa polêmica de independência ou inter-relação institucional surgiu dali. Essa atuação em rede, que é o segundo pilar que eu reputo ali da governança pública, o primeiro seria o planejamento estratégico, e uma coisa leva a outra, a atuação em rede, ela é indispensável no mundo moderno de transações informacionais instantâneas, de controle de dados sensíveis pela LGPD, de arrefecimento da potência das instituições de controle
e ineficácia das próprias no sistema jurídico brasileiro de responsabilização, seja pela Lindbergh, reforma da lei de improbidade, jurisprudência dos tribunais. Só sobre dolo específico, eu fiquei 4 horas debatendo com os colegas do MP de São Paulo. Fui dar uma palestra para os colegas lá, só sobre dolo na improbidade foram 4 horas. Então são temas muito complexos. Então é muito complicado trabalhar com inter-relação, atuação em rede interinstitucional em órgãos de controle, porque você lida ali com potestade do Estado, você lida com autoridades, você lida com pessoas e não só com instituições, então é muito complicado. É uma questão cultural, a gente está amadurecendo, maturando isso ainda, a gente tem acordos de cooperação técnica, e aí essa atuação em rede se divide, se perfazem, se capilariza em várias camadas, né? Então a gente tem a troca de informações de dados sensíveis, né? E aí os tribunais superiores ficam aí degladiando se é possível ou não compartilhar esses dados sem autorização judicial. O Supremo fala uma coisa, o STJ fala outra, que a gente vive num país com uma segurança jurídica tremenda, né? Entre aspas. Nós temos a parte de capacitação de pessoal. Eu estava na semana retrasada em São Luís, dando um curso de capacitação de par nas contratações públicas, para os servidores do MP, para as contratações feitas pelo Ministério Público, né? Então nós temos essa inter-relação, não só MP, mas nós temos MP Tribunal de Contas, MP Tribunal de Contas da União, MP e Controladorias Gerais. O Rodrigo Fontinelli, até amigo meu de infância, faz um trabalho brilhante aqui no Ministério Público, na Controladoria Geral do Estado, junto com o Ministério Público. A gente tem parcerias muito importantes, né? Tem o CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Nós temos as redes, que eu trato disso na obra também. Nós temos as redes de atuação, né? Tem foco no Brasil, a gente tem foco, tem ARCO, são abreviaturas de instituições não formalizadas, mas instituições de atuação interligada entre outras, né? Entre órgãos e instituições públicas. Como eu disse também, é um caminho sem volta. Se a gente for atuar em ilhas, né, isso é lá da administração pública burocrática, né, que foi o insuflamento de ilhas, né, que a doutrina criticava bastante, Bresser criticava bastante. Se a gente viver em ilhas num momento de evolução dos ilícitos, evolução das fraudes, evolução tecnológica, evolução de tratamento de dados, a gente vai ficar sempre descompassado. Então, como eu digo, é um caminho sem volta. A gente tem que atuar dessa forma. Existe uma capilaridade dessa atuação, como eu disse, de capacitação de pessoas, troca de informações, uso de sistemas interligados, na investigação e na repressão, e a questão cultural, né? Nós temos que chamar as instituições e atuar em conjunto para fins de atender ao melhor e sempre relegado o interesse público primário, né? Porque às vezes nem sempre as pessoas acabam se valendo mais dos cargos do que fazendo bem as instituições ao interesse público. Eu acho que esse é um grande problema dessa parte de atuação conjunta. Eu me lembrei muito das lições da professora Maria Tchely Simões Pires, que foi uma das primeiras administrativistas que, quando tudo ainda era mato, no século XX, falava sobre a atuação administrativa em rede. E me recordo do primeiro artigo sobre interinstitucionalidade, fazendo uma analogia com interoperabilidade de sistemas, mostrando essa dificuldade de atuação. Essa ideia por trás de analisar tecnicamente desafios, incorporando teorias sólidas da ciência jurídica, da ciência da administração, é algo para mim que fica muito claro nas suas obras. Você tem uma obra que se chama Escala da Ação Progressiva, que é uma resposta, trata de como fazer uma resposta institucional que seja calibrada, que seja progressiva diante da violação de direitos coletivos. Como é que essa escala funciona? Tentando traduzir para alguém que não teve a oportunidade de ler o livro. Qual a importância para evitar, tanto de um lado, a paralisia, a inércia, que as instituições não podem se conformar, nem mesmo o ativismo. E hoje nós sabemos que há acusação de ativismo exacerbado grave. Essa foi a bendita da tese que eu sofri para aprovar lá no Congresso de São Paulo em 2015. Então, veja, tem 10 anos que eu falo sobre isso. E isso dá uma satisfação muito grande para a gente, não é egocentrismo, é satisfação de ver o esforço da gente acadêmico e pragmático ser reconhecido, assim, não por louvores, né, mas por utilização do que a gente estudou e pregou. A gente não tem uma definição normativa, até hoje não tem, hein? O CNMP vem regulamentando vários pontos da nossa atuação, mas a gente não tem uma regulação normativa de momento e de técnica, de instrumento adequado para ser utilizado pelo Ministério Público. Ou seja, quando utilizar uma recomendação, quando utilizar um TAC,
que na verdade é compromisso de ajustamento de conduta, TAC é só o termo, né? Quando realizar uma audiência pública, quando não realizar uma audiência pública e realizar uma reunião só com a sociedade, a portas fechadas do Ministério Público, né? Então a gente tem diversos instrumentos, eu analisei isso no último livro, na tese, como que a gente traz isso à luz da governança pública para que desses instrumentos se extraiam os melhores resultados possíveis. Fica aí esse binômio paralisia, essa antítese, né? Tese e antítese, paralisia e ativismo. Eu falo em ativismo ministerial na minha obra também, eu faço uma autocrítica, que é assim, Raquel, direito é ciência social aplicado. Sim. A gente esquece muito os acadêmicos. Eu, graças a Deus, desse mal não padeci ainda. Talvez no futuro que eu desanime da parte pragmática e veja que não está funcionando, eu comece a devanear só para o abstrato. Mas os tribunais superiores aplicam o direito administrativo, sobretudo, de uma forma descolada da realidade. Né? E assim não pode ser, não deveria ser. Então eu faço essa meia-culpa de ativismo ministerial com paralelo ao ativismo judicial, né? que é tema também, já não tão atual, mas tema ainda atual, para a gente solucionar esse dilema entre o estacionamento da instituição na atuação administrativa e um excesso de atuação com vilipêndio, sem nenhuma deferência, inclusive esse é o tema do painel lá no Congresso do IBDA, essa deferência administrativa ao poder decisional do gestor. Eu não posso interferir na gestão, mas eu tenho que fazer nela ou dela controle ou controlada, né? Não é fácil achar esse ponto de equilíbrio, e eu propus isso lá em 2015, essa tal dessa escala de ação progressiva, como se fosse um uso progressivo da força do Estado, né? Então, em primeiro lugar, eu vou tentar uma solução consensual. E como? Detectado, por exemplo, o que quase não acontece, né, Raquel? Troca a gestão pública, os gestores fazem questão de não repassar a nova gestão, não fazem uma equipe de transição, não repassam os dados. Tem gente que apaga dados do sistema informacional da prefeitura e fica aquele limbo, um problema danado. Isso gera improbidade administrativa, crimes, etc. Então, antes da troca, por exemplo, atividade preventiva, antes do ilícito, a gente pode fazer uma recomendação ao poder público, tomando por conta, por exemplo, eu não sei qual a natureza do ato, mas acho que é uma instrução normativa da CGU sobre o estabelecimento de uma equipe de transição. Para que isso seja feito da melhor forma possível, sobretudo no período eleitoral, que isso gera repercussão eleitoral também, responsabilidade eleitoral. Abuso de poder político, por exemplo, né? Então, ali seria um momento de uma recomendação. A recomendação não tem caráter coercitivo, ela tem um caráter informacional de apontar o ilícito. Isso serve para a gente fixar o dolo numa possível responsabilização. Não diga que não sabia. E aí daria para discutir dolo aqui, sob o ponto de vista normativo, e não dolo psicológico antigo, de vontade livre e consciente. Não temos tempo. Um dia a gente, quem sabe, marca aí um outro episódio para discutir só sobre essa isso. Matéria, a gente fixa o dolo e não depende da quiescência do recomendado. O firmamento, a expedição de uma recomendação, o cumprimento, é claro, depende da quiescência, mas a expedição da recomendação não depende. Então, ali eu firmei o ilícito. Falei, olha, estou te apontando que, do seu ponto de vista pragmático, uma representação até jurisprudencial, o que você está fazendo é ilícito. Ponto. Não cumprida a recomendação, eu ainda não tento ajuizar a ação. Por mais que isso não banalize ou possa banalizar o instrumento da recomendação, por isso ela tem que ser feita com parcimônia, de forma estratégica, e está aí o planejamento estratégico também, atuação preventiva, etc., consensualidade. Eu chamo o agente público e digo, olha, já apontei seu ilícito, está aqui, o compromisso serve para isso, compromisso de ajustamento de conduta, o TAC. Apontei o ilícito, vou direcionar cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, mas aí sim eu dependo, da quiescência dele, 2, é cogente. Eu aplico multa. O TAC tem que prever obrigatoriamente uma multa, né? Seria uma multa combinatória, sancionatória. Aí, num segundo passo seria o compromisso de ajustamento de conduta, e num terceiro, inviabilizada essa atuação preventiva, não resta ao MP abrir mão do princípio da obrigatoriedade. Seria impossível, mas ela foi regrada, a obrigatoriedade foi regrada por toda uma investigação, por uma recomendação, por um compromisso de ajustamento de conduta. Eu tenho que executar esse TAC, ou se a parte não aceitar firmar o TAC, eu tenho que ajuizar uma ação civil pública, seja ela. E eu categorizo a ação de improbidade dentro da ação civil pública. Já dizia Hugo Nigro Mazzilli que toda ação movida pelo Ministério Público que não seja criminal é ação civil pública. Então, para mim, a ação de improbidade é espécie de ação civil pública. Eu ajuizou uma ação de improbidade,
ou a ACP de obrigação de fazer ou não fazer. Então seria uma escala, eu estou fazendo um uso progressivo da força do Estado, numa seara preventiva para passar para a repreensão depois. Dá até para ajuizar a ação, muita gente me criticou por isso à época, mas hoje é plenamente visível a possibilidade, uma ação de cunho preventivo. Eu fixo ali obrigações de fazer e não fazer sem sanção, que estão ali na lei de improbidade, sem sanções, a não ser as trentes, etc., para cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, antes da ocorrência do ilícito. Né? Então, é por aí. Ouvindo essa estratégia do uso da força funcional de uma instituição de modo a atender até mesmo a proporcionalidade, a dosimetria da violência do Estado, me pergunto se vislumbra como cabível que isso seja utilizado em outras entidades e órgãos que exercem poder de polícia, como, por exemplo, agências reguladoras, desde um Banco Central, sim, a uma CVM, sim, a uma Secretaria Municipal, e em que medida a gente pode enquadrar isso como forma mesmo de incidência direta de princípio, e naquela velha história, a ideia de proporcionalidade tem repercussão direta na realidade, na estratégia da política pública, da competência exercida por essa entidade. Eu acho que os programas de integridade que começaram ali no sistema financeiro, né, inclusive no Brasil também, veio dos Estados Unidos, mas foi incorporado no sistema normativo nosso com regras de sistema financeiro, estão aí para isso, né, são prova disso. A vertente de atuação preventiva, como eu disse, ela tem um viés teórico, mas, sobretudo, especialmente, um viés pragmático. As instituições perceberam, e no sistema normativo nosso, que a gente não tem uma administrativa, jurisdição administrativa para aplicar sanções ali, como em outros sistemas, a gente tem que relegar ao Poder Judiciário esse poder sancionador do Estado. Praticamente isso vinha sendo feito assim desde muito. E as reformas normativas vieram, acho que muito por essa pressão assim, de ineficácia do sistema. Né? Pouco é falado sobre isso sob o ponto de vista numérico, empírico. As pessoas falam isso sob o ponto de vista intuitivo, né? Com uma origem intuitiva de raciocínio, de indução. Mas pouca gente pegou os dados, inclusive na literatura, para mim foi muito difícil encontrar. Tanto na literatura sobre corrupção, encontrar a medição, o Paulo Mauro já falava isso desde 1960, né, sobre os impactos da corrupção nos direitos, nos indicadores de desenvolvimento humano. Eu fiz uma análise disso na região nordeste do Brasil, a fundo, analisei dados do Tesouro Nacional, da CGU, do TCU, do MPF. Deu um trabalho muito grande para fazer isso, porque é difícil você encontrar isso na literatura de forma unificada. A mesma coisa para a ineficácia dos sistemas sancionadores no Brasil. Você tem pouquíssimos estudos sobre isso e, sobretudo, sobre governança pública. No MP eu encontrei 3 e, mesmo assim, passava bem ao largo da verticalização necessária, sabe? Então, o que eu vejo de saída, como eu disse, né, esses programas de integridade vêm sendo utilizados aí como instrumento de prevenção. O que eu vejo como saída é nós termos um pouco mais de segurança jurídica para regulamentação desses instrumentos. O CNMP, como eu disse, regulamentou isso por parte do MP, né, como atuarmos de uma forma fomentadora de integridade nos municípios, de forma preventiva. E é plenamente possível, mas demanda normatização. Eu acho que, por exemplo, a Defensoria Pública tem uma polêmica muito grande sobre o poder recomendatório da Defensoria Pública. Essa recomendação pode ser utilizada pela Defensoria Pública. Daria pano para manga uma discussão sobre isso. Compromisso de ajustamento de conduta. A legitimação está ali no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Algumas instituições tentam forçar a barra para afirmar acordos, né, compromisso de ajustamento de conduta, sem uma previsão normativa. O próprio ANPC, quando ele veio, o ALUME, ele veio sem uma regulamentação, sem balizas objetivas bem estabelecidas. Então, eu entendo como possível, claro, mas num país como o Brasil, eu não me lembro qual filósofo falou que o Brasil é um país hermenêutico, assim, a definição é perfeita. Tudo aqui tem uma interpretação, nada aqui é binário, tudo aqui é multi-interpretativo. Isso é muito difícil e gera uma insegurança. Os tribunais superiores não respeitam os próprios precedentes. Isso assim, é uma loucura que a gente vive de insegurança. Eu penso no empresário internacional investindo recursos aqui no Brasil, né? A pessoa fica maluca. Então, a gente tem que ter normatização. Temos muitas normas? Temos. Mas a atuação preventiva ela tinha que ser normatizada. Eu entendo como possível,
né, firmamento de acordos. Nós temos acordos no CAD, temos possibilidade de acordos disciplinares num PAD, por exemplo, né, as instituições vêm. O próprio CNMP criou uma norma agora de acordos disciplinares para os membros do Ministério Público, só que tem que ter normatização, porque a gente já vive numa insegurança jurídica muito grande, né? E trazer isso numa interpretação sistêmica, porque o MP pode, então sistemicamente a Defensoria também pode. Vai gerar confusão. Já tem, vai só aumentar. Para a gente fechar o raciocínio, ouvindo, desde quando você falou da Lei 8429, da Lei de Improbidade, artigo 17D, que fala dos efeitos que seriam deletérios dessa ação sui generis, e isso exigiria algum tipo de mudança, de acordo com a sua compreensão, e aí pediria um certo esclarecimento sobre isso, até a questão da atuação extrajudicial administrativa, a adoção de programas de integridade, então incorporação de compliance, fica muito claro que isso tudo é um pouco de reconstruir o sistema. Sim. Um sistema que não tem funcionado da forma como a maioria dos cidadãos espera. Você acredita numa reconstrução interpretativa a partir de uma iniciativa administrativa de quem exerce as atribuições, ou a gente precisa, mais do que nunca, de uma revisão legislativa? Eu brinco que eu ainda vou fazer um desagravo à legalidade estrita. Eu vou fazer um movimento. Queremos leis. Voltemos ao positivismo. Essa pergunta é pergunta de $1 milhão, né? Porque, assim, a gente tem um microsistema muito bem composto, desde ali da lei da ação popular, até a lei da ação civil pública, no diálogo de fontes com o Código de Defesa do Consumidor, que viabilizou, e aí a crítica ao artigo 17D da lei, que traz... A redação do artigo é péssima. Me perdoe quem ajudou a fazer, mas é péssima. Fala que a ação de improbidade é uma ação punitiva para responsabilização pessoal. Eu desconheço uma ação que seja punitiva que não seja de responsabilização. Então ele fica ali numa insistência retórica de que a ação é eminentemente punitiva. E vem um parágrafo único e diz, não, mas para a defesa dos direitos coletivos, para a tutela do patrimônio público, são outras as ações necessárias, não só ação de improbidade. Então, veja bem, eu, enquanto controlador, teria que... Eu estou lá vendo o ilícito acontecer, vendo e aí eu vou dizer, na minha atuação estadual, um prefeito municipal nomear e renomear diversos servidores com um nepotismo escancarado para cargos comissionados que são efetivos, com aprovados em concurso dentro do prazo de validade. Ou seja, uma violação expressa, vou falar só da legalidade, para não falar do resto, que a gente está falando de legalidade. Eu teria que ajuizar já tentei fazer o acordo, já pedi, pelo amor de Deus, o prefeito não aceita, aí tem aquelas teorias de direito administrativo do medo, o apagão das canetas, tudo isso é muito válido. Mas, como eu disse, às vezes a doutrina ela é bem conveniente, né? Ela escreve, ela pratica o que ela prega, mas não em prol do interesse público, né? Eu estou ali de um lado que não adianta eu escrever uma coisa e praticar outra, que eu vou ser até defenestrado na instituição. Então, assim, claro, ocorreram abusos, mas eu penso que o MP hoje paga muito mais pelos seus acertos do que pelos seus erros. Claro que houve abusos e faz parte do jogo democrático, do jogo de recorrer ao Poder Judiciário para exercer uma pretensão. Se não tiver razão, você vai ser punido, vai perder o processo, etc. Falando aqui bem atecnicamente, né? Mas, enfim, eu com uma situação dessa, eu teria que... Já tentei a solução defensiva, administrativa, preventiva, não deu certo. Digamos que eu tivesse que ajuizar uma ação de improbidade, nos moldes do artigo 17D. Eu não posso, nessa demanda, pleitear o Poder Judiciário que faça com que o administrador cumpra a obrigação de não mais nomear os servidores de forma ilícita, e da obrigação de nomear os aprovados do concurso dentro do prazo de validade, que tem direito líquido e certo. Eu tenho que ajuizar uma outra ação civil pública. Não tem cabimento isso, assim, na minha cabeça de administrativista e de quem estuda o Ministério Público a fundo há muito tempo, isso não tem compatibilidade nenhuma com a Constituição. E também não tem compatibilidade nenhuma com a Convenção de Mérida. Então, eu escrevi sobre esse artigo, eu escrevi um artigo criticando esse artigo, que ele é inconstitucional e inconvencional. Isso é uma violação à proibição de retrocesso tremenda. Isso não tem cabimento. E a jurisprudência ainda não se manifestou. Gerou-se uma polêmica agora no Supremo, seria também aqui um tema de horas de discussão, se é preciso a declaração expressa da ocorrência de um ato de improbidade doloso para eu exercer minha pretensão ressarcitória. Como é que isso fica numa ação de improbidade? Como é que isso fica numa ação civil pública? É uma bagunça. Então, assim, muito por conta desse artigo 17D. E parabéns para quem ajudou na redação dele. Olha,
Já é perceptível que nós ficaríamos aqui por mais uns 3, 4 horários relativos ao podcast, mas considerando que a gente precisa encerrar, eu vou pedir ao Dr. Rodrigo para deixar um último conselho. Se você tivesse de deixar algo como um legado decorrente de toda a experiência acadêmica e prática efetiva do direito administrativo com o olhar de membro do MP, qual seria o seu legado? Olhem para a realidade, só isso. Abram os olhos para a realidade. Saiam um pouco das nuvens acadêmicas e põem o pé na terra batida do povo que precisa de atuação prática do MP. Só isso. Eu vou fazer uma solicitação. Voltem o último minuto e repitam isso várias vezes. A hora que acordar, a hora que for trabalhar, quando estiver voltando do trabalho. Olha para a realidade. Administrativista precisa se inserir no mundo e na sociedade que integra. Dr. Rodrigo, muito obrigada por essa troca de conhecimento tão sólido. Imagina. É um prazer estar ao seu lado. Imagina, eu que tenho que agradecer, assim, fiquei muito feliz, posso dizer até emocionado, fiquei até emocionado com o convite de pessoas que para mim sempre foram referências, doutora Cristiana, você, o ambiente do IBDA para mim é muito frutífero, eu me sinto muita vontade para conversar a respeito do tema, apesar de ser uma voz isolada para muita coisa, né, porque a gente está no MP e dificilmente somos benquistos, né, pela parte acadêmica, que é formada majoritariamente por advogados, mas esses ambientes são essenciais para a gente fazer uma construção democrática do conhecimento. Para mim, fiquei verdadeiramente feliz, honrado e emocionado. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado. A base vem forte. E aqui já não é nem base mais, né, Tô? Eu não tô na base, eu tô velho já, não tô na base. Aguardamos vocês no próximo episódio do IBDA. Será um prazer contar com a audiência de cada um. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.